Bem-vindo ao Viver Desperto. Aqui falamos de consciência, disciplina emocional e da força silenciosa de viver com postura. Porque vencer começa por dentro. Você fala de autocuidado, mas continua se abandonando. Você diz que precisa descansar, mas não respeita seu limite. Diz que quer paz, mas aceita o que te desgasta. Autocuidado não é spa, não é fuga, não é luxo. Autocuidado é maturidade. É inteligência emocional aplicada no dia a dia. É saber se respeitar, antes que o cansaço vire colapso. E talvez você esteja confundindo autocuidado com conforto. Mas conforto não transforma. Consciência transforma. Hoje eu quero te mostrar 5 ajustes internos que mudam completamente sua relação consigo mesmo. Não são técnicas superficiais. São posturas. E se você aplicar isso, sua energia muda. Ajuste 1. Pare de negociar seus limites. Autocuidado começa onde a culpa termina. Muitas pessoas sabem que estão cansadas. Sabem que precisam parar. Sabem que precisam dizer não. Sabem que precisam reduzir. Mas continuam negociando. Só mais essa vez. Só mais esse favor. Só mais esse esforço. E o problema não é ajudar. É se ultrapassar repetidamente. Quando você negocia seus próprios limites, você envia uma mensagem interna. Minha necessidade pode esperar. Mas ela acumula. Limite ignorado vira irritação. Irritação acumulada vira esgotamento. E esgotamento prolongado vira desconexão. Autocuidado emocional é perceber o limite antes de quebrar. É sentir o incômodo inicial. E respeitá-lo. Não depois do colapso. Não depois do choro. Não depois da explosão. Pergunte-se: onde eu estou me ultrapassando? No trabalho? Nos relacionamentos? Nas expectativas? Talvez você não esteja cansado da vida. Talvez esteja cansado de não se respeitar. E isso muda tudo. Ajuste 2. Pare de se culpar por descansar. Existe uma culpa silenciosa em descansar. Você sente que deveria estar fazendo algo, produzindo, resolvendo, avançando. Mesmo quando o corpo pede pausa, a mente cobra desempenho. Isso não é disciplina. Isso é condicionamento. Você aprendeu que valor está ligado à produtividade. Que parar é perder tempo. Que descansar é fraqueza. Que desacelerar é ficar para trás. Mas descanso não é retrocesso. É manutenção. Você não chama de fraqueza quando um atleta descansa o músculo, mas chama de fraqueza quando você mesmo precisa parar. Isso é incoerente. Autocuidado emocional é entender que pausa não é abandono de meta. É estratégia de permanência. Quem nunca descansa não constrói constância. Constrói desgaste. Descansar não é desistir. É garantir que você continue amanhã. E talvez hoje. O que você precisa não seja mais força. Seja permissão. Permissão para parar. Sem culpa. Permissão para respirar. Sem se justificar. Permissão para existir. Sem produzir o tempo todo. Isso é inteligência emocional. Ajuste 3. Não confunda autocuidado com isolamento. Autocuidado não é se fechar para o mundo. Não é fugir das responsabilidades. Não é se afastar de tudo. Existe uma diferença entre proteger sua energia e se isolar por medo. Às vezes você chama de autocuidado, o que na verdade é evitação. Evitar conversa difícil. Evitar confronto necessário. Evitar posicionamento. Isso não é maturidade. Isso é fuga. Autocuidado verdadeiro inclui enfrentamento consciente. Inclui dizer o que precisa ser dito. Inclui colocar limite com calma. Inclui assumir responsabilidade pelo que é seu. Se cuidar não é se esconder. É se posicionar com equilíbrio. É saber quando ficar e quando sair. É saber quando falar e quando silenciar. Isolamento constante pode parecer proteção, mas muitas vezes é medo disfarçado.
Inteligência emocional é discernimento. Você não se fecha do mundo. Você regula sua exposição a ele. Ajuste 4. Organize sua energia, não só seu tempo. A maioria das pessoas organiza a agenda. Poucas organizam energia. Você pode ter tempo livre e ainda assim estar exausto. Porque não é só sobre horas. É sobre intensidade emocional. Com quem você está gastando energia? Em que tipo de conversa? Em que tipo de ambiente? Em que tipo de pensamento? Pensamento também consome energia. Preocupação constante consome energia. Comparação consome energia. Autocrítica excessiva consome energia. Autocuidado emocional é perceber isso. Não adianta ter agenda organizada se sua mente está caótica. Organizar energia significa reduzir exposição ao que drena, diminuir convivência que desgasta, controlar estímulos desnecessários, estabelecer limites claros. Isso não é frieza. É manutenção interna. Você não é infinito. Sua energia é limitada. E maturidade é administrar isso. Ajuste 5. Autocuidado é postura, não evento. Autocuidado não é algo que você faz uma vez por semana. Não é uma recompensa. Não é algo que acontece depois do esgotamento. É postura diária. É como você fala consigo mesmo. É como você reage ao erro. É como você lida com frustração. É como você respeita seus limites. Você pode fazer spa e continuar se tratando mal mentalmente. Pode tirar férias e continuar se culpando. Pode descansar o corpo e continuar se atacando por dentro. Autocuidado não é externo. É interno. É parar de se violentar com pensamentos. É parar de se exigir perfeição constante. É parar de se comparar como se fosse competição. Inteligência emocional começa na autoobservação. Quando você percebe que está se pressionando demais. Quando percebe que está ignorando sinais. Quando percebe que está se ultrapassando. E decide ajustar. Sem drama. Sem culpa. Sem radicalismo. Apenas consciência aplicada. Talvez você tenha entendido autocuidado errado por muito tempo. Talvez tenha achado que era conforto. Mas conforto excessivo enfraquece. Autocuidado verdadeiro fortalece. Porque ele organiza. Ele protege. Ele equilibra. E, principalmente, ele evita que você precise quebrar, para finalmente se ouvir. Você pode ter entendido os 5 ajustes, mas entender não muda nada. Se você não aplicar. E aqui está o ponto mais importante. Autocuidado não é algo que você sente vontade de fazer. É algo que você decide fazer, mesmo quando é desconfortável. Porque colocar limite é desconfortável. Descansar quando todos estão correndo é desconfortável. Se posicionar é desconfortável. Diminuir ritmo é desconfortável. Mas continuar se desrespeitando também é desconfortável. A diferença é que um desconforto constrói, o outro destrói. Muitas pessoas só aprendem autocuidado depois do colapso, depois da crise de ansiedade, depois do esgotamento, depois da perda. Mas maturidade emocional é aprender antes de quebrar. E talvez você esteja esperando um sinal maior, um cansaço mais extremo, um conflito mais intenso, um erro mais grave. Mas o sinal já está aí. Pequenas irritações repetidas, cansaço frequente, falta de motivação constante, sensação de estar vivendo no automático. Isso não é preguiça, é desorganização interna. E autocuidado é reorganização. Não é fazer menos. É fazer com mais consciência. Você não precisa abandonar suas metas. Precisa abandonar o excesso. Não precisa se afastar do mundo. Precisa ajustar sua exposição. Não precisa se tornar frio. Precisa se tornar claro. Clareza é uma das maiores formas de autocuidado. Saber o que você aceita. Saber o que você não aceita. Saber o que é seu. Saber o que não é. Sem dramatizar. Sem endurecer. Sem se explicar demais.
A maioria das pessoas fala de inteligência emocional como algo técnico. Mas inteligência emocional é prática diária. É perceber quando está se ultrapassando e ajustar. É perceber quando está se cobrando demais e reduzir. É perceber quando está fugindo e enfrentar. E isso exige autoobservação. Talvez o maior problema não seja a falta de força, seja a falta de consciência. Você não precisa ser mais forte. Precisa ser mais atento. Atento aos seus limites. Atento à sua energia. Atento à forma como fala consigo mesmo. Porque não adianta cuidar do corpo e continuar se atacando mentalmente. Não adianta descansar e continuar se culpando. Não adianta dizer não para os outros e continuar dizendo sim para a autossabotagem. Autocuidado verdadeiro começa dentro e ele muda sua postura. Você fica mais firme, mais claro, menos reativo, menos ansioso, mais equilibrado. E equilíbrio não é fraqueza, é força sustentada. Talvez você tenha confundido autocuidado com conforto, mas conforto excessivo enfraquece. Autocuidado fortalece, porque ele organiza sua energia, organiza sua postura, organiza sua relação consigo. Você não precisa esperar quebrar para começar a se respeitar. Pode começar agora. Pequeno, consciente, constante. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero saber qual desses 5 ajustes você mais precisa aplicar hoje. Escreve aqui nos comentários. Eu leio, e isso me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais direcionados para você. Se você quer continuar fortalecendo sua disciplina emocional e sua postura interna, inscreva-se no Viver Desperto. Aqui a gente não busca conforto, busca consciência. Porque vencer começa por dentro, e autocuidado também. Até o próximo vídeo. Viva Desperto!